Em 18 anos de sacerdócio, eu nunca atendi e acompanhei tantos casos de tentativa de suicídio, inclusive de adolescentes, inclusive de crianças. É essencial a igreja, é essencial a fé. Teve um dia que a guarda municipal veio à igreja chamar para conversar com o jovem, que a guarda foi chamada porque ele estava tentando cometer o suicídio. É essencial a assistência religiosa. Há uns 2 meses atrás, um pouco mais, um pouco menos, segunda-feira, estava as senhoras limpando a igreja, quando chegou uma pessoa aqui, um homem, e falou que queria conversar com o padre. Eles responderam, tem testemunha aqui, bem na minha frente, aqui no primeiro banco, mais uma vez, quando responderam. Hoje é dia do folga do padre, ele não sei nem se ele está em casa, é muito importante. Eu vim tratar sobre o meu suicídio. Graças a Deus, eu estava em casa. Graças a Deus. Eu estou falando isso porque foi público, era um grupo de pessoas que estavam aqui. Eu desci, atendi essa pessoa aqui na sacristia. Não foi uma confissão. Né? Ela contou, falou, chorou, ouviu. E de repente ela tirou uma arma da cintura e colocou em cima da mesa. E falou, padre, eu vim para cometer suicídio dentro da igreja, para ver se Deus tem misericórdia de mim. Na hora me veio na minha cabeça, tenta falar com o padre. É essencial a assistência religiosa. É essencial o padre no velório pedir pela alma de um falecido e consolar aqueles que ficaram. É essencial o padre socorrer um doente. É essencial. O doutor Renato, que foi missa de 7º dia, eu não sei, há 1 semana, 2 semanas atrás, trabalhava em Manaus, mas é de Serra Negra, estava indo e voltando para cá. E ele pegou o vírus da Covid, ele foi internado em Amparo. Antes de ser entubado, a filha dele me contou que ele falou, pelo amor de Deus, deixa um padre entrar, eu preciso da comunhão, eu preciso da unção dos enfermos. Eu não sei como, porque nesse momento não é permitido, graças a Deus, permitiram que o padre entrasse e desse a comunhão e a unção dos enfermos para ele. Ele e a esposa vieram a falecer no mesmo dia. Não no mesmo dia da comunhão, mas no mesmo dia que um faleceu, o outro também faleceu. Foi essencial o padre, para aquele médico que sabia que estava arriscando a vida em Manaus. Foi essencial o padre ali naquele momento. Infelizmente, não é uma coisa... Foram 2 situações. Normalmente eu sou bem recebido no Hospital de Serra Negra, e reconheço e louvo a Deus pelo trabalho de tão bons profissionais ali que estão lutando para fazer o possível pelo hospital. Mas antes da pandemia, eu fui chamado, há algum tempo já atrás, para atender um doente antes da pandemia, bem antes da pandemia. Cheguei para entrar, eu sou padre aqui há 7 anos. O hospital foi construído com a ajuda da igreja, foi administrado anos pelas irmãs, nós sabemos disso. Eu falei, preciso visitar um doente. Me falaram, o senhor não pode entrar. Eu respondi, a visita religiosa é uma garantia do enfermo, é garantida pela Constituição Federal, artigo 5º, inciso 7º. O senhor não pode. Eu falei, então, por favor, tenta conversar com quem está acima de você, quem responde pelo hospital. Ligou, a resposta, ele falou que o senhor não pode entrar. Daí eu briguei. Eu falei, não, então fala que eu quero ir na sala dele, eu vou conversar com ele, porque essa pessoa tem direito. Daí conversou, falou, brigou, tá bom, pode entrar, pode dar unção dos enfermos. Dei.
Agora, na pandemia, me chamaram para visitar um doente aqui. Não era Covid. Eu pedi para entrar, a resposta foi não. Eu pedi para conversar, para confirmar, falou não. E eu não lutei. E poderia ter sido essencial. Eu não sei se essa pessoa sobreviveu ou não. Eu sei que eu não cumpri ali com a minha missão. A gente sabe que a gente corre risco. Quem está aqui nessa igreja agora, todos os cuidados possíveis e imagináveis estão sendo tomados. Mas cada um está consciente, não está? A gente está correndo risco. Só que quando a gente vai também ao mercado, a gente corre. E quando a gente entra na fila da Caixa Econômica ou da lotérica, a gente também corre. Tem uma pessoa que eu acompanhava no bairro São Luís, que ela estava há anos de cama. Estava abandonada pela família. Não saía porque não podia e não recebia visitas. Ela morreu de Covid. Porque a cuidadora, pobre, transmitiu a doença para ela. Viver é correr risco. A gente tem que tomar todos os cuidados necessários. Mas sempre existe, a gente está consciente disso. Ninguém que deixa de vir à missa nesse período está pecando. Aqueles que estão em grupos de risco, muito menos. Os que estão com alguma nem venha, que estão com alguma suspeita de enfermidade, se cuide direitinho, não é? Mas se a gente está aqui é porque a gente sabe que a gente precisa para lutar, senão a gente não aguenta. A gente sabe que é essencial para nós. Para quem tem fé talvez não seja, mas para nós é essencial. Sem mim nada podeis fazer. A gente entende, eu não posso, eu não consigo. E a gente vem, a gente reza para não ficar doente. E se a gente ficar, a gente vai rezar para sarar. E se a gente não sarar, a gente vai rezar para que Deus nos acolha no céu. Na nossa diocese, 4 ou 5 padres, nosso clero é pequeno, são 30 e pouquinhos padres, 4 ou 5 pegaram já Covid. Um chegou, na verdade é um caso suspeito, mas ele chegou a ficar na UTI. Graças a Deus, todos se recuperaram, estão bem. Agora eu tenho um colega de seminário, um ano na minha frente, em Santo Amaro, Padre José Carlos. Ele contraiu a Covid em novembro. Ele ficou entubado até acho que umas 2, 3 semanas atrás, desde novembro. E ele veio a falecer. Ele sabia do risco. Mas um soldado não pode desistir da guerra. E ele veio a óbito, mas ele morreu lutando. Eu não quero ver mais aquele terror que eu vi naqueles dias em que a igreja parou de ter celebração. Pô, eu não quero, eu não posso mais. Não dá. Tem padres, amigos meus, que ficaram doentes da nossa diocese em depressão de ver o que só um padre vê na hora que a pessoa vem aflita diante dele. Eu não posso parar de celebrar. Quem não quiser vir não precisa, mas tem gente que não pode ficar sem, porque senão não vai aguentar. É isso. Então, eu peço que a gente reze, eu peço que a gente se expresse. As nossas necessidades têm que ser expressas com respeito às nossas autoridades, porque elas também precisam nos ouvir para tomarem as melhores decisões. A gente não está pedindo um favor, a gente está pedindo que se observe algo que a gente tem direito e que mesmo nesse momento de pandemia, e sobretudo porque a gente está num momento de pandemia, a gente sabe que só dobrando o joelho diante de Deus a gente vai vencer, sobretudo por isso é essencial. Rezemos para que tudo isso seja vencido. Se alguém contasse há 1 ano e meio atrás, a gente ia dar risada. Aqui no Brasil passaria um momento de dificuldade em que se celebrasse uma missa com o povo, você poderia ser multado e você poderia sofrer um processo penal. Chegou o dia. Quando
a pessoa mexe com um monte de coisa na nossa vida, a gente leva. Agora, quando mexe com a comida de um filho, daí é difícil. E nessa situação, com toda a boa intenção, foi mexida com alimento de filho. Daí eu não posso.